corações, Pai amado. Unge a tua filha em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Amém, Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler em Ezequiel 2 versículos da palavra de Deus. O 11 e o 12 do capítulo 37. Amém? Amém. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Deus. Poder se sentar. O texto vai narrar a situação que se encontra o seu povo. A situação é situação de morte física, emocional e espiritual, porque o Senhor nos vê como um todo, Ele nos vê inteiros, e o cenário é esse, morte do seu povo. Por quê? Porque está entristecido, sem esperança. O pensamento do povo é: fomos cortados, não há mais esperança, acabou, fim da linha, checkmate. Mas o pensamento, aleluia, do seu povo é limitado, e o Senhor vai usar o profeta no meio do vale para se revelar a ele o que ele vai fazer através do seu poder. Os ossos secos, a palavra de Deus já diz que o coração alegre, ele é força, mas a tristeza virá a secar os nossos ossos. E é nesse cenário que o povo se encontra, triste, com as harpas penduradas no salgueiro, chorando e lamentando por saudade de Sião. Deus já havia levantado os seus ungidos, seus profetas, dizendo, aleluia, que o julgamento do Senhor viria. Porém não deram ouvidos e resolveram ir segundo a dureza do seu coração. E o povo está exilado numa terra estranha. Irmãos, imagine se invadisse aqui o Brasil, uma nação estrangeira, como por exemplo a China, e levasse alguns cativos para um lugar totalmente diferente, uma língua estranha, cultura diferente, e ali você é obrigado a viver naquela situação. E você olha para os lados, o tempo passa e não há esperança. E esse povo está passando pelo tratamento do tempo, porque os ossos, eles estão sequíssimos, e o tempo, a esperança demorada, ele enfraquece o coração, e esse povo está chorando, entristecido, achando que Deus o abandonou, mas eles estavam na verdade passando pela lavagem dos seus pecados, porque o Senhor tinha um plano maior ainda que eles estivessem cativos, o Senhor ainda ia fazer muito mais daquilo que eles pensavam e estavam vivendo naquele momento. O Senhor levanta uma nação de Israel. O Senhor fala para Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Uma nação é constituída por povo, território e leis. Abraão sai obediente, Sara é estéril, mas a promessa de uma grande nação, de uma mulher estéril, mas é o poder de Deus, irmãos. Deus levanta homens, mas é o poder do Senhor. Ele peregrina a terra, chega até Canaã, que hoje é situada a Palestina. O Senhor mostra para ele tudo isso
te darei. E o Senhor faz a promessa. Isaac nasce, mas também nasce Ismael. E o Senhor faz de Ismael também uma nação, que hoje são os árabes, e tem esse conflito até hoje, por não acreditarem. Também 25 anos passados para que a promessa se cumprisse. Nasce Isaac, o Senhor confirma a sua promessa, aleluia. E estamos então, Isaac casa com Rebeca e tem Jacó. O ventre de Rebeca há uma luta e Deus fala para ela que 2 nações há dentro de ti. Os gêmeos brigam porque já havia sido revelado que o maior serviria ao menor. E então Jacó engana o seu irmão, porque infelizmente essa família tinha característica de mentiras. Mas o Senhor também vai tratar isso. O Senhor não nos chama, não chama ninguém perfeitos, porque o poder é dele, o poder não é o do homem. Então, Jacó tem 12 filhos, que se dá origem à tribo de Israel. Tem José, é vendido para o Egito, e lá no Egito, esse povo cresce. De 12 famílias, se cresce um povo. Mas esse povo agora está no Egito escravo. O povo clama ao Senhor, Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo do Egito, faz adentrar, aleluia, eles saem do Egito ricos, e lá o Senhor dá leis, os 10 mandamentos, ordenanças, como eles deveriam se comportar perante a sociedade e requisitos da adoração ao Senhor seu Deus. E nesse período, é um período complicado, porque Moisés tem que lidar com um povo que é duro de coração, e eles fazem um bezerro de ouro, né? O Senhor dá os mandamentos, mas quando Moisés desce, eles estão adorando o bezerro de ouro, e o Senhor diz: vou exterminar. Moisés intercede, mas Deus havia feito uma aliança com esse povo, e eles prosseguem, e Josué faz adentrar a terra que o Senhor prometeu. Agora eles são um povo com leis e com uma terra. Eles são uma nação. Tudo feito pelas mãos do Senhor, seu Deus, que fortaleceu até que chegasse até aqui. Josué morre, se levanta o tempo dos juízes. É um tempo muito complicado, porque cada um fazia segundo o seu coração, e Ruth, ele demonstra muito bem, saem da sua terra sem direção, porque não suportavam a correção do Senhor, e a seca era isso, era a correção de Deus, né? Então, vai encerrar, aleluia, o livro de Juízes, dizendo que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não tinha um rei. O sacerdócio está corrompido. Deus levanta Samuel. Samuel é o último juiz de Israel. O povo pede a Deus um rei, porque eles veem as nações vizinhas e veem que outros têm reis e eles querem. E o Senhor ainda adverte: eles vão escravizar seus filhos. Mesmo assim, o povo: nós queremos um rei. O Senhor dá a eles Salomão. Salomão é segundo o coração daquilo que o povo pediu, a precipitação. Salomão faz o que era mal aos olhos do Senhor. Deus levanta Davi.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolhera Davi. Davi reina sobre todo o povo, faz a sua nação forte, tem a intenção de construir o templo, porque ele vê que a arca está em tendas, mas Deus diz que não, que ele não iria, mas que seu filho assim construiria o templo. Salomão constrói o templo, a glória desce, Deus diz que estaria o seu nome naquela casa, a glória é derramada, o reino se fortalece, as nações veem o poder de Deus através do reino de Israel. Deus edifica uma nação, porém, havia um pecado recorrente na nação. A nação era idólatra e Salomão morre. Salomão começa o seu reinado muito bem, mas depois se desvia porque as suas mulheres, ele adorou também os deuses das suas mulheres. E o povo, através dos reis, cai na sua vida espiritual. Salomão morre, Roboão reina, o povo está cansado dos tributos que Salomão mesmo já havia posto sobre o povo para alimentar as riquezas do seu reino. O povo pagava tributos altos, o povo estava cansado. Então o povo vai até Roboão dizendo que tirasse os impostos. Ele disse que não, que o seu dedo midinho seria mais grosso que a cintura do seu pai. Há uma rebelião, as tribos se dividem, 10 tribos do norte, 2 tribos no sul. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Reino do norte com a sua capital em Samaria e Reino do sul com a sua capital em Jerusalém. O reino do norte, todos os reis se corromperam. Não houve um rei que fizesse o que era bom aos olhos do Senhor. Todos eles fizeram o que era mal. E assim o povo também fazia o que era mal. Deus levanta os profetas. O ministério dos profetas se levanta fortemente. Deus levanta no reino do norte Elias, Eliseu. Deus levanta Oséias. E Oséias tem que representar a situação do povo. Ele tem que casar com uma mulher prostituta, porque o povo assim estava fazendo, se prostituindo com outros deuses. Mesmo assim, o povo não se endireitou. Esse reino cai, o povo é espalhado por todos os lugares. Não demora muito, o reino do sul também irá cair. O reino do sul ainda se mantém um pouco diferente, porque lá está o templo do Senhor. O sacerdócio e a adoração havia se mantido de pé, porque Jeroboão, ele expulsa os sacerdotes do reino do norte e levanta os seus próprios sacerdotes. Então o reino do sul ainda se mantém de pé, porque também tiveram reis bons, né? Quando havia um rei bom, eles derrubavam os altares. Alguns não derrubavam tanto, mas faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, quando havia um rei mau, o povo decaía nos seus pecados. A primeira invasão, Daniel, seus amigos da elite, é levado cativo. Primeira invasão, a Babilônia cerca, porque Jeremias já estava profetizando que o cerco viria e que Jerusalém e o templo também iria cair. Eles não dão ouvidos, porque dentro também tem profetas profetizando mentiras, dizendo que não, que ia passar enquanto tudo
tudo estava bem, esse povo ainda se manteve, não deu ouvido às palavras do Senhor. Deus levanta também profetas, Isaías, Jeremias, mas o povo não ouve. E é nesse cenário que Ezequiel se encontra na segunda invasão que os babilônios fazem. Eles invadem e levam 10.000 cativos à Babilônia. Ezequiel, foi criado para ser um sacerdote. Ele era separado do Senhor. Aos 25 anos, um sacerdote era consagrado, mas esperava até os 30 para que assim exercesse o seu ministério. O sacerdote seria uma pessoa, como já falei, separada. O sacerdote deveria ser de uma tribo, a tribo de Levi, e ser da linhagem de Arão. O sacerdote não poderia ter defeitos físicos, porque já apontava para o nosso Senhor, um sacerdote perfeito. Então o sacerdote não poderia se contaminar com mortos, nem com coisas imundas. Deveriam usar roupas sacerdotais, porque o povo tinha que ver a diferença do sagrado com o profano. E é nesse ambiente que Ezequiel, ao ser levantado ao seu ministério de sacerdote e elevado cativo, e ele está junto ao rio Quebar, está na Babilônia, exilado junto com o seu povo. E o profeta Ezequiel é conhecido como o profeta das visões. Ezequiel teve muitas visões, e visões milaborantes. A primeira visão que Ezequiel tem é uma visão assustadora, que ele vê a glória do Senhor vindo do norte, da direção de Israel, chegando até eles. Ele vê uma plataforma, seres com rostos, rodas. É o poder de Deus vindo até a presença deles. E ali, o chamado de Ezequiel é confirmado pelo Senhor. O Senhor diz que chamou como um atalaia. Atalaia seriam aqueles que ficavam em cima das torres em vigia, vendo se havia algum perigo. O Senhor confirma a Ezequiel: eu te chamei como um atalaia, tu vai falar aquilo que eu te mandar, tu come o rolo que eu te der, e se o povo não ouvir, o sangue não vai cair nas suas mãos, porque a responsabilidade é pessoal. Eu te farei com a cerviz dura, uma face dura, porque esse povo é de duro coração. Ao contrário de Jeremias, que era conhecido como profeta choral, Ezequiel se tornou duro. O livro de Ezequiel ele é dividido praticamente em 3 sessões. A primeira sessão é o chamado de Ezequiel e o julgamento de Israel. A terceira é os julgamentos das nações vizinhas. E a terceira, a restauração do seu povo. A restauração de Israel. O Senhor dá várias profecias para ele, e a partir de agora ele vai ter que viver aquilo que iria acontecer com Israel. Ele tem que representar o que iria acontecer com o seu povo. Isso nos mostra, irmãos, que hoje em dia as pessoas querem se levantar como profetas, né? Se dizem profetas e estão banalizando
aquilo que o Senhor levanta e cai em descrédito. Mas nós sabemos o que era um profeta. O profeta, ele tinha uma responsabilidade, porque ele era responsável de ouvir o povo e levar a Deus. Um profeta, um sacerdote, ele era responsável por isso. E hoje, irmãos, infelizmente, o nome do Senhor é profanado por causa dessas atitudes. Existem certas diretrizes que, infelizmente, as pessoas vão passando por cima dessas diretrizes, mas o Senhor não abria mão. Um sacerdote deveria ser de uma tribo específica, um chamado específico, com uma posição, um posicionamento específico. Então, ele, a partir de agora, vai demonstrar tudo que o Senhor vai fazer. Foram 10 representações, eu vou falar algumas delas, tá? Primeiro ele tinha que fazer, uma delas tinha que fazer uma maquete representando o cerco de Jerusalém. Ele tinha que deitar atados 390 dias de um lado, do lado esquerdo, mais 40 dias do lado direito, que representava a rebeldia do seu povo. A outra representação, ele tinha que comer um pão assado em esterco, porque isso representava o que o povo iria comer durante o cerco. O povo iria comer comida amaldiçoada mesmo, a ponto de haver uma fome tão grande e das mães terem que comer até as próprias carnes dos seus próprios filhos. Essa era a situação. E eu vou falar aqui, para mim, eu acho pior. O Senhor fala para Ezequiel que iria tirar a beleza dos seus olhos. Ezequiel perde a sua esposa, porque a beleza dos olhos representava o templo, porque o povo achava que enquanto o templo tivesse erguido, a nação não seria destruída. Mas o Senhor dá visões a Ezequiel, mostra o que está acontecendo lá dentro, a profanação, a terra está profanada, o templo está profanado, com altares pagãos. E o Senhor fala: a terra é minha, a terra vai descansar, a terra vai guardar o sábado, eu vou tirar vocês dessa terra. Então, acontece a terceira invasão, o templo é destruído. Na segunda invasão, eles levam os utensílios da casa do Senhor, por isso que mais tarde vai ter aquela mensagem, Mene, Mene, Tekel, Parsin, porque eles profanaram os utensílios da casa do Senhor e estão agora às margens do rio, sofrendo as consequências dos seus próprios pecados, dos seus erros, esperando que eles fossem restituídos à sua terra. Mas o tempo passa, mas havia uma predição que o exílio, Jeremias havia dito que o exílio duraria 70 anos. Esse tempo seria necessário para um propósito maior. Esse povo, o problema recorrente do povo era a idolatria. O povo precisava ser curado. Então, o profeta tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva o profeta a um vale. Esse vale está cheio de ossos.
E diz que a mão do Senhor veio sobre ele e fez andar. Porque quando nós estamos enfrentando lutas e guerras, irmãos, a nossa vontade é de parar. Nós ficamos estagnados, mas o Senhor o faz andar. Aleluia. O Senhor o faz andar em redor e ver a real situação. Realmente os ossos são secos. O cenário é de morte. Vale é um lugar cercado, um lugar baixo, lugar de dificuldade, lugar de opressão. E essa opressão é o exílio que o povo se encontrava. E o Senhor coloca ele no meio, mostrando que ele também fazia parte desse povo, mesmo que tivesse em outra posição, ele também fazia parte. E Deus revela ao profeta aquilo que ele deveria fazer diante daquela situação. E o Senhor fala para ele que esses ossos são toda a casa de Israel. Os ossos estavam sequíssimos devido ao tempo de espera que esse povo estava atravessando. E o Senhor interage com o profeta e a pergunta: poderão reviver esses ossos? Ou seja, essa situação pode reverter? Essa situação que você se encontra hoje pode reverter? Aos seus olhos pode parecer que não. Mas a resposta é: Senhor, Tu sabes. Aleluia. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, o profeta vai mostrar a sua limitação, mas o poder de Deus é exaltado na fraqueza do homem, né, irmão? Aleluia. E a partir daí ele conheceria o poder restaurador. Deus não é só aquele que levanta, Deus é aquele que restaura também. Como se fosse pouco o Senhor levantar uma nação, erguer, colocar de pé, e agora essa nação está destruída por causa dos seus próprios pecados. O Senhor não abre mão. O Senhor leva para o vale, faz de novo, lava, purifica, modifica, transforma, ergue, põe de pé, faz um exército. E o Senhor fala: profetiza. Profetiza, filho do homem. Porque em Coríntios vai dizer que todos nós somos cooperadores. O Senhor podia fazer dele mesmo, mas profetiza no meio do teu vale. Começa a mudar essa situação a partir de você. A voz, ela é muito importante porque nós só conseguimos reproduzir aquilo que o nosso ouvido escuta. Aonde você tem posto seus ouvidos, irmãos? É na palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor e profetiza. Quando você quer ensinar uma criança, aleluia, a falar, você primeiro verbaliza, ela ouve e assim vai começar a falar. Assim que você tem que ter posto os seus ouvidos na palavra do Senhor. A palavra profética, infelizmente, também foi banalizada por causa de um evangelho errado. Mas a palavra profética, ela é bíblica, irmãos. Através de um homem de Deus, muita coisa pode acontecer. E o Senhor estava ensinando ao profeta, aleluia, o poder da palavra. O poder da palavra. Então, Ezequiel, ele profetiza sobre os ossos. Cresce-se nervos, faz um barulho, há um movimento, há um reboliço, porém é um corpo.
como o Senhor fez de Adão, aleluia, fez um boneco e sopra nas suas narinas, porque não é pelo poder de ninguém, é pelo poder do Senhor, é pelo aquilo que sai do Senhor. O que Ele vai fazer, irmãos, não é na tua força, não é no teu poder, vai vir dEle, tem que sair dEle, para que haja vida, porque somos limitados, não podemos fazer, mas Ele pode. E de uma hora para outra, um reboliço acontece. E aquilo que é morto se coloca de pé. E Deus faz de um exército. Porque aquele que começou a boa obra, irmãos, é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu não sei o que você está passando, irmãos. Qual o vale, qual a tua dificuldade, se é uma porta fechada, se é a constatação por algo que se foi e que se perdeu. Mas o Senhor, essa noite, quer falar para você, profetiza. Abra a tua boca, começa a profetizar. Porque esse vale vai mudar e vai fazer um grande exército. Aleluia. Peço às irmãs que fiquem de pé, que a Larinha vai cantar um hino. E nesse momento, irmãs, ore e comece a profetizar na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.